Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui, sempre com foco na atuação parlamentar, visão política, projetos de lei de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nossa convidada, a deputada Fabiola Mansur, do PSB. Um prazer tê-la conosco aqui, deputada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jefferson. O prazer é todo meu estar aqui nesse estúdio maravilhoso, falando para você, prestando contas do nosso mandato, nesse programa Direto do Legislativo. Que bom essa parceria com a Tarde também, né? Então é um prazerzão estar aqui. A senhora é graduada em Medicina, com especialização em oftalmologia, portanto uma parlamentar da área da saúde. Como é que a senhora avalia a efetividade das políticas públicas para essa área aqui na Bahia e qual tem sido o seu papel para melhorá-las, deputada? Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria contextualizar um pouco como é que uma médica oftalmologista se torna uma deputada. Porque eu acho que é importante que a gente diga, eu que sou filha de uma suburbana carioca, professora, e de um militar baiano do Pelourinho. Carioca também, né? Eu sou nascida carioca, com título soteropolitano, passei minha adolescência e toda a minha vida adulta aqui. E vindo de uma família extremamente trabalhadora, honesta, batalhadora, mas bastante solidária. Decidi fazer a área de saúde e na área de saúde me formei médica, mas sempre militante do SUS, Jefferson, desde os primórdios da minha formatura. Inúmeras campanhas eu idealizei e participei, como as campanhas de combate à glaucoma, à catarata, porque eu sou neta de um cego por glaucoma. E eu vi que, militante do SUS, da saúde pública de qualidade, eu tinha uma certa limitação sendo médica. E aí eu achava que a política era importante para a gente combater as desigualdades sociais. Foi a primeira política da família? A primeira política da Bahia. Se bem que meu avô, que era um pintor artístico, comunista, você veja, um comunista que teve um filho militar, então é a sua própria diversidade. Ele tentou 3 vezes, mas não conseguiu. Então eu digo que a 4ª vez ele me abençoou para eu me tornar deputada da Bahia. E lógico, aí, começando pela saúde, Jefferson, e tendo acesso a ver as desigualdades na saúde, na Bahia e no Brasil, sendo médica, a gente assumiu essa responsabilidade de, em se tornar política, ser a bandeira prioritária. E a gente vê que muito a gente precisa fazer ainda, mas aqui na Bahia, com o governador Rui Costa, avançou muito. Nós somos o 2º estado em investimento, só perdendo para São Paulo. Acho que a política de regionalização da saúde ela foi exitosa e nós vamos caminhar para 26 policlínicas. E eu ajudei nessa política, tive em Caucaia, lá no Ceará, e, inclusive melhorando, né, ajudando, dando soluções. Eu acho que era um grande gargalo o acesso à população, da população a consultas especializadas, a procedimentos de alta complexidade. Então, isso foi um grande acerto. Nós temos muitos investimentos, 16 hospitais construídos na era Wagner e Rui, regionalizando também o acesso das pessoas à saúde de qualidade mais perto. Isso é muito importante e é tudo que eu defendi. E a gente também militou muito, defendendo mais investimentos para a saúde, porque a gente acha que desde a Constituinte de 88, que é um grande ganho, saúde como um direito social, a gente não acompanhou o investimento. Então, a gente vem tentando, daqui da Bahia, defender os interesses da Bahia, não apenas na saúde. Eu comecei na saúde, mas a pauta da educação, da cultura e das mulheres também sempre foi muito forte na cidadã Fabiola. A senhora falou da regionalização da saúde, mas ainda é muito evidente a falta de médicos especializados em cidades pequenas do interior do estado. Na região sudoeste, por exemplo, acaba sobrecarregando muito ali o Hospital Regional de Guanambi, por conta da falta de outros hospitais em cidades vizinhas. Essa regionalização ainda deixa a desejar, de certa forma? Na verdade, o que a gente vê em relação a médicos, a gente tem um déficit de médicos porque eles estão muito concentrados nos grandes centros urbanos. E o que o governador Rui Costa procurou fazer é levar medicina de ponta, equipamentos de ponta, para poder estimular esses médicos a se deslocarem para as suas regiões. E tem havido isso? Tem havido isso. É claro que isso é muito dinâmico. Nós temos um déficit muito alto, né? Se a gente comparar com os principais países da Europa, nós temos um déficit de número de médicos e também da distribuição de não apenas médicos, né? Fisioterapeutas, enfermeiros. E eu acho que quando você cria hospitais, quando
você cria policlínicas, você termina também ajudando a fixar esses médicos nas suas regiões. Então, nós melhoramos muito. Eu acho que isso é uma marca do governo Rui Costa, essa regionalização. Só que a gente precisa de muitas coisas. A saúde é sempre um direito de todos, mas tem um investimento altíssimo. Né? Os gastos são área historicamente muito sensível do governo, que recebe muitas críticas. Claro, porque os gastos são infinitos, né? Os direitos são infinitos e os gastos também. Então, nós precisamos dosar onde investir para poder exatamente dar mais acesso às pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente não vai atingir nunca. Veja que você não tem acesso à alta complexidade, você não tinha acesso há bem pouco tempo a programas de saúde da família, por exemplo. Nós tínhamos dificuldade até ter um médico da família. Isso já é uma realidade. Mas precisamos ampliar, precisamos melhorar, valorizar os profissionais da saúde da família. Precisamos ter o governo federal, que é o dono do cofre, parceiro. Um programa de saúde da família, ele tem um investimento muito pífio do governo federal, eu sou municipalista, deixando prefeitos tendo que compensar esses custos com os seus próprios recursos, que muitas vezes são finitos. Então, isso também dificulta, porque a gente precisa entender que a gente tem que dividir a saúde é hierarquizada, que começa na atenção básica, que é a mais importante. Medidas de prevenção, aquele clínico que está ali, aquele pediatra, aquele ginecologista, que vai exatamente prevenir ou tratar uma hipertensão, uma diabetes, uma asma, uma diarreia. E isso precisa ter acesso em todos os grandes rincões da Bahia e do país. A impressão que dá, deputada, com a seu próprio discurso, de que, historicamente, é sempre aquele sentimento de que ainda precisa mais investimentos, recursos federais, precisa fazer isso, fazer aquilo e tal, e que o avanço acaba sendo pouco significativo. Seja na área da saúde, seja em outras áreas mais sensíveis do governo. A senhora citou também a educação como uma das suas bandeiras aqui na Assembleia. Como é que a senhora avalia a política pública da educação? Como é que a educação da Bahia pode se tornar um exemplo de educação de primeiro mundo, por exemplo? Bom, só respondendo a anterior, eu acho que teve muitos avanços, que é o que eu disse, a ampliação das unidades de saúde da família e a criação dessas policlínicas, conseguiram regionalizar a inauguração de 16 hospitais. Isso a gente conseguiu melhorar os índices da saúde com o segundo maior investimento. Eu penso que a gente tem uma dívida muito grande, o país é um país de muitas desigualdades. A Bahia, por exemplo, é a quarta maior população, quinto maior em território, 18ª economia e tem 40% da população de pobres ou de pessoas em extrema pobreza. Então, nós temos desigualdades históricas que a gente não consegue soluções simples, soluções rápidas para problemas tão complexos. Então, a gente precisa entender esse momento. Então, na saúde, a gente vê que teve muito avanço aqui na Bahia. Na educação, também. No entanto, nós temos muito atraso. É uma desigualdade histórica muito grande que vai desde o acesso à creche. A gente, como mulher, defende essa política como política de autonomia da mulher e também de cidadania para a criança, de oportunidade, desde a creche, a ensino, a qualidade da creche, da pré-escola, do ensino fundamental, porque a gente venceu um pouco aqueles índices de analfabetismo que o país tinha e nós conseguimos aumentar o quantitativo do ensino fundamental 1, mas nós precisamos melhorar a qualidade, valorizando não apenas professores, mudando a estrutura das escolas e é claro que isso impacta muito nos índices desde o ensino fundamental ao ensino médio. De fato, nós temos na Bahia um índice ainda que nos deixa muito tristes, mas nós vemos progressos. Mesmo no governo Rui Costa, nós tivemos um progresso do IDEB. Agora está muito abaixo da média nacional. Mas é preciso também entender a realidade que é a Bahia. E é por isso que um parlamentar baiano precisa combater as desigualdades sociais em todas as áreas para melhorar a vida das pessoas. Então, na educação, tivemos investimentos de quase 3 bilhões na melhoria das infraestruturas da escola, um apoio em regime de colaboração, porque municípios e Estado têm que andar de mãos dadas, porque o ensino fundamental e a qualidade do ensino fundamental impacta no ensino médio. Nós temos uma grande distorção idade-série, nós temos um alto índice de evasão de jovens. O jovem que está no ensino médio, que chega ao ensino médio, ele muitas vezes tem que ajudar o seu pai, que é agricultor ou produtor rural, ou tem que estar nas periferias dos grandes centros urbanos, ajudando sua mãe desempregada e acaba deixando a escola. Então, nós temos que
temos que contextualizar isso, mas sempre estar brigando pela melhoria da educação. Eu acho que é um desafio que a gente tem que reconhecer que nossos índices estão ainda ruins, mas reconhecer que estamos num regime de melhora. A senhora foi relatora do projeto de lei que institui o Programa Baiano de Educação Integral, não é isso? É um programa que já está sendo colocado em prática pelo governo? Já sim. É muito importante. Aliás, eu fui relatora também de dois importantes programas. Chamado Bolsa Presença, Bolsa Permanência, porque Jefferson... Que estimula a presença do estudante exato, em sala de aula. Nós tivemos a pandemia da saúde, mas a pandemia da educação. Tivemos que, para salvar vidas, e aí apoiamos o governador Rui Costa, a Assembleia votou muitos projetos, tivemos que, infelizmente, fechar escolas, porque essa era uma doença totalmente desconhecida para a maioria das pessoas. São dois programas já sendo colocados em prática? Sim. O Bolsa Presença foi votado aqui, que garantiu R$ 150 para estudantes cujas famílias estavam inscritas no CAD único, que estivessem garantindo ter projetos pedagógicos para ter um link com a escola. Isso se tornou, inclusive, permanente. Eu fui relatora, chamado Bolsa Presença. E o outro programa, Anísio Teixeira, um baiano, um grande educador, um ícone da educação, que é um programa de educação integral para a Bahia, que já tem algumas escolas funcionando, já beneficiando 47 mil alunos. E eu acho que é importante, porque esse investimento em educação em tempo integral, ele é muito importante e também é uma iniciativa do governo em melhorar os nossos índices, em capacitar a nossa juventude, em tornar a escola num projeto de educação, arte, cultura, esporte, uma educação cidadã, uma educação que seja civilizatória, que prepare os nossos jovens para os grandes desafios do mercado de trabalho. Então, eu acho muito bacana esse projeto, esse programa. Eu tive a honra de relatar como presidente da Comissão de Educação, assim como Bolsa Presença. E tivemos, veja, como é importante um estado como a Bahia, eu volto a dizer, para a gente se tornar deputado na Bahia, Jefferson, a gente precisa entender e defender coletivamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Um estado que as pessoas são pobres, 40% da população pobre, um estado agrícola, um estado com desigualdades históricas. Então é preciso que você entenda e defenda muitas coisas para melhorar a vida das pessoas e entenda um pouquinho de cada uma dessas coisas, se sensibilizando. É o que eu chamo de ter empatia. Então, na área de educação, eu acho que a gente teve muito orgulho de estar fazendo a diferença, esse programa do governador Rui Costa, o Bolsa Presença e também a educação em tempo integral. Acho que é um pouco da digital na educação que a gente coloca lá. Fugindo um pouquinho da área da educação, da saúde, que a gente falou também há pouco, acho que é uma bandeira que também está no seu rol de defesas. A senhora foi autora de um projeto de lei também já aprovado pela Assembleia que institui a campanha de empoderamento das mulheres e enfrentamento ao machismo na rede pública de ensino do Estado. Qual tem sido a efetividade dessa lei, deputada? É preciso dizer que é uma bandeira prioritária do nosso mandato aumentar a representatividade das mulheres e defender a autonomia das mulheres. Não apenas o enfrentamento à violência, que tem sido o principal tema, que infelizmente nós temos altos índices de feminicídio, de violência em todo o país. E quando esse é um dos projetos, Jefferson, que a gente colocou, a gente indicou ao governador a criação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência. Nós somos a primeira procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa. Já está instalada essa procuradoria? Já, na verdade, foi aprovada no fim do ano passado e nós estamos aguardando a reabertura presencial a senhora vai ser a primeira procuradora, não é isso? Fui escolhida pelo presidente, pelas nossas deputadas, como a primeira procuradora, e temos 3 outras procuradoras adjuntas. E a Procuradoria Especial da Mulher, ela vai ser mais um organismo de receber e deliberar a órgãos competentes denúncias de violência, elaborar campanhas contra o preconceito, fazer dialogar e buscar doações e ter aqui um papel de, ao recepcionar essas mulheres vítimas de violência, ter um advogado, um psicólogo, um assistente social para cuidar disso. Então, qual a importância, voltando à sua pergunta, que eu falo demais, viu, Jefferson? Estou vendo. A importância é que nós precisamos de campanhas para enfrentar a violência. A violência não é apenas a gente aumentando as rondas Maria da Penha, que eu sou autora de várias indicações em vários municípios, ou dos núcleos especiais de atendimento à mulher. É preciso começar na escola. A escola precisa, a família precisa ter uma educação
não machista, não sexista, e a escola tem que continuar esse trabalho, defendendo uma educação de solidariedade entre os gêneros. Não é possível mais no século XXI a mulher ser ainda tratada como objeto e não sujeito. Então, quando a gente trabalha a escola, a gente pode melhorar esses índices de violência, além do que gerar oportunidade para que hoje a maioria das pessoas é de mulheres. Mais de 40% na Bahia de chefes de família é de mulheres. Então, a gente precisa criar campanhas. As campanhas já existem, mas não existe uma obrigatoriedade. Então, esse projeto, que foi da nossa autoria e que já é lei, a Lei 14.452, ela obriga o Estado, a rede de ensino médio estadual, a fazer todo ano um planejamento de campanha de empoderamento das mulheres, de enfrentamento ao machismo e à violência, com planejamento de ações da qual participam pais, professores, alunos e alunas, e fazer uma padronização dessas ações. Eu acho que a nossa colaboração para um problema tão complexo que afeta a nós mulheres e afeta vocês homens, porque as mulheres, a gente, para ter uma sociedade civilizada e emancipada, é preciso haver essa solidariedade entre os gêneros. E é preciso que esse não seja apenas um problema das mulheres, e seja um problema de nós, de uma sociedade como um todo. Não é possível tanta violência. A gente tem direito a um mundo de paz, um mundo de oportunidades, de direitos iguais, de salários iguais e de espaços de poder que hoje a gente ocupa e tem que representar. Certamente. A senhora, ainda sobre sua atuação na Assembleia, preside a Comissão de Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia. Como é que tem sido debater os temas de interesse do colegiado e da sociedade nessa área? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já já com a deputada Fabiola Mansur, do PSB, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só.